Muito obrigado, pastor Arilton. Bom dia, eu sou o pastor Estina e estou com você durante esta semana para os momentos de oração. Se você tiver o seu pedido ou agradecimento, nos envie para as redes sociais que aparecem aqui na sua tela e pode nos mandar, nós ficamos felizes em ler, orar por esses pedidos e também pelos agradecimentos. Alguns nós conseguimos ler aqui ao vivo, mas outros são lidos ali no particular, em oração, pela nossa equipe. Então, conte conosco, faça o seu pedido e o seu agradecimento. Lerei aqui alguns pedidos que foram enviados para nós. Irani Cares de Souza diz assim: Bom dia a todos. Quero pedir oração por meu marido e filhos, para que eles sejam salvos e por meu filho que está na lista de um transplante de rins e pâncreas. Que Deus faça a sua vontade na vida do meu filho, que seja melhor para ele. Também peço oração por minha vida espiritual e financeira. Estou desempregada e preciso de um emprego em que eu possa guardar o sábado. Minha situação é difícil porque o meu filho tem um transplante para fazer, mas eu preciso de um emprego. Então, meu pedido é que Deus me dê sabedoria para eu entender a vontade dele em minha vida. Está difícil passar por essa. Irani, conte com nossas orações. Imaginamos a dificuldade que esteja sendo na tua vida e na tua família o seu filho esperar por um transplante, mas vamos pedir a Deus para que isso aconteça o mais breve possível. E também que Deus abra portas para que você consiga um emprego, que possa servir ao Senhor e também cuidar da tua família. A Teresa pede assim: bom dia a todos os pastores, como também aos ouvintes desses estudos maravilhosos. Peço oração por um caso que aconteceu. Um cidadão bateu no carro do meu filho, que Deus mova o coração dele para ele pagar o conserto em nome de Jesus. Esse é o pedido, Teresa. É um pedido que às vezes acontece muito no trânsito, principalmente na nossa região aqui, em que o trânsito é um pouco mais forte em alguns momentos do dia. E vamos rogar a Deus também para que Deus toque o coração das pessoas envolvidas e que tudo se resolva. Mas somos gratos a Deus que o teu filho está bem, mesmo num acidente, ele ficou bem em nome de Jesus. Ana Lorena Ribeiro pede assim: bom dia, quero agradecer pela oportunidade, quero pedir oração para minha filha Rosidete, que está com câncer, ela mora em Tocantins. Ana, conte com nossas orações e que Deus abençoe a Rosidete para que haja um tratamento para este câncer, uma recuperação, uma melhora, uma cura em nome de Jesus. E um abraço a todo o pessoal de Tocantins também que nos acompanha aqui. Eulália Andrade diz assim: peço oração para que eu fique bem, para que eu não falte mais à igreja no sábado e que meus filhos reconheçam o valor do sábado. Eulália, que Deus abençoe muito a sua caminhada com Cristo. O sábado é um dia muito especial que Deus criou para nós e que Ele cuide da tua família para que você possa buscar ao Senhor neste dia também abençoado que é o sábado. Bom, durante essa semana estamos lendo alguns versos do capítulo 8 da epístola da carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós leremos no capítulo 8 o verso 5 e o verso 6, e diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Amados, nós temos uma luta, um grande conflito a travar aqui nessa terra. Uma vontade que vem de nós e que está em nós muitas vezes assim como uma doença, que é essa vontade carnal, esse desejo do pecado, e aquilo que o Deus Espírito Santo quer fazer em nós, que é o pendor do Espírito. Hoje a nossa reflexão é para tomarmos a decisão de alimentarmos a vontade do Espírito Santo na nossa vida. Como que nós fazemos isso? Através do estudo da Bíblia, através das orações, você acompanhando este programa, compartilhando também com os seus amigos. Assim nós vamos buscando a orientação de Deus e nós vamos pedindo para que o Espírito Santo guie a nossa vida. Essa é uma forma da vontade do Espírito prevalecer na nossa vida. Que Deus abençoe muito você. Nós faremos uma oração agora e eu convido a participar comigo nessa oração, pedindo para que o Deus Espírito Santo fortaleça a vontade dele em nós. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por podermos buscá-lo em oração.
Obrigado porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e a tua misericórdia se renova a cada manhã. Neste momento, colocamos os pedidos que foram lidos aqui, aqueles que estão sendo colocados também nas nossas redes sociais diante do Senhor. E rogamos que a vontade do Deus Espírito Santo prevaleça na nossa vida. Que o Senhor cuide da nossa família, ó Pai. É isso que lhe pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Pois bem, meus amigos, estamos prontos aqui para começarmos mais o estudo do livro do Apocalipse. Estamos estudando a cada dia um pequeno trecho e hoje chegamos ao capítulo 3 e vamos aprender sobre a igreja de Sardes, é o tema de hoje. Mas eu quero aproveitar e convidar você também para estudos presenciais, isso mesmo. Todas as quartas-feiras eu estou no Colégio Adventista de Itajaí. Você que mora na cidade de Itajaí e região é meu convidado para juntos estudarmos a Bíblia de forma presencial no auditório do Colégio Adventista de Itajaí. Todas as quartas-feiras, 8 da noite, eu estou lá para receber você. E você é o meu convidado. O nosso colégio fica na Rua Brusque, número 228, no centro de Itajaí. Você que mora na ilha de Florianópolis, eu quero convidar você para estudarmos juntos nas quartas-feiras. Todas as quartas eu estou na Igreja Adventista de Universitária. A nossa igreja fica ao lado da Universidade Federal de Santa Catarina. É na Avenida César Seara, número 303. César Seara, 303, e o bairro é Carvoeira. Eu te espero lá todas as quartas-feiras, às 8 da noite, para juntos estudarmos o Apocalipse. E para você que quer aprofundar os seus conhecimentos no livro do Apocalipse, eu tenho duas ofertas para você. A primeira delas é esta obra aqui, ó. Revelação de Jesus Cristo. É uma obra completa sobre o livro do Apocalipse do Dr. Ranko Stefanovic. Esse livro é a base que nós estamos usando para todos os seminários do Apocalipse. Um material excelente que a Casa Publicadora Brasileira publicou. Uma outra opção que você tem é um livro que eu escrevi sobre Apocalipse. Chama-se Apocalipse, a Batalha Final. Aqui temos também um resumo dos 22 capítulos de Apocalipse para você aprofundar seus conhecimentos. Quer adquiri-los? Então entre em contato com a Novo Tempo Store, aqui em São José, no WhatsApp 48 99973 1971. Repetindo, 48 99973 1971. Você pega a opção 1 e depois a opção 5 já fala com nossa atendente. Ou então você liga para nós direto no telefone 48 3281 3062. Peça agora o seu livro. Lembrando, frete grátis para todo o Brasil. Em qualquer lugar do Brasil, você pode solicitar esse material, fretes grátis para todo o Brasil, tá bem? Fica aí a promoção para você. Hoje vamos avançar em nossos estudos e chegamos então à igreja de Sardes, a quinta igreja do Apocalipse, a igreja de Sardes. Mas antes de começarmos o estudo, quero convidar você para nós orarmos mais uma vez. Se você puder, fecha teus olhos e ora comigo. Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e que nós entendamos mais uma vez o recado do céu para todos nós. Pedimos a Tua unção. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito obrigado por ter orado comigo. Hoje nós vamos então estudar a igreja de Sardes. Chegamos à quinta igreja do Apocalipse. Depois veremos a igreja de Filadélfia e depois Laodiceia, a sétima e última igreja. Hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre a igreja de Sardes. Sardes é uma época de reformas, porque com o movimento da reforma protestante iniciado por Martinho Lutero, o cristianismo começou lentamente a voltar para a palavra de Deus. Foi um período de reformas espirituais provocadas pelo estudo da Bíblia. Interessante que a cidade de Sardes, nos dias de João,
ela se considerava uma cidade inexpugnável, uma cidade que não poderia ser vencida, pois ela estava sobre uma elevada montanha e achava que a sua posição geográfica privilegiada a tornava uma cidade que não poderia ser vencida. Aqui você tem uma vista desse local, que era uma acrópole. Você pode ver aqui muito bem um pouco da altura onde estava a cidade de Sardes. Alguns acreditam que foi Creso da Lídia que escolheu essa cidade como capital do seu reino. Por isso, tornou-se uma cidade importante no cenário daqueles tempos. Sardes também é famosa por ser uma cidade que cunhava várias moedas. Você tem aqui, por exemplo, a moeda com a esfinge do rei Seleuco III, que era irmão de Antíoco III, moeda esta que foi cunhada na cidade de Sardes. E você tem uma outra moeda aqui, que é uma moeda do reinado de Antíoco I, que também foi cunhada em Sardes. Então era uma cidade famosa por causa dessas moedas que ali eram produzidas. Qual é a mensagem de Jesus para esta igreja? Vamos lê-la? Apocalipse capítulo 3, versos 1 em diante. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui está a carta de Jesus endereçada à igreja de Sardes. Quais são os elementos? Nós temos uma reprovação. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Como pode alguém ter nome de que vive e está morto? Bom, nós estamos falando de uma carta de Jesus e ela está falando da situação espiritual da igreja. Ainda que as pessoas estivessem fisicamente vivas, elas estavam mortas espiritualmente, porque mesmo esta igreja de Sardes enfrentou um período de profundas trevas espirituais. Você vai se lembrar que durante a Idade Média, muitas vezes a palavra de Deus foi atacada, proibida de ser lida, tirada dos cristãos, e a ausência da Bíblia fez com que muitas tradições entrassem dentro da igreja cristã e a paganizassem. Foi um período de grandes desafios, e esse período de Sardes vai cobrir também esse período. A igreja de Sardes repousava sobre o seu saudosismo, ou seja, vivia do passado, de uma espiritualidade passada. Seus membros fundadores haviam sido grandes evangelistas. Lembra que nós estudamos semana passada que esta igreja começou no período da Reforma Protestante, com Martinho Lutero. Houve um retorno à palavra de Deus, mas passado a época dos seus pioneiros, lentamente a verdade foi arrefecendo. Então nós temos um afastamento, mais uma vez, da palavra de Deus. Umas poucas pessoas não contaminaram suas vestiduras. E você se lembra que contaminar as vestes na Bíblia significa pecado. Ter as vestes lavadas e purificadas pelo sangue de Cristo significa o perdão. Então Jesus está dizendo para esta igreja: se você acordar e retornar à vitalidade religiosa que já possuiu, eu não apagarei seu nome do livro da vida.
Então, há um apelo de Cristo para que Sardes volte à sua fé inicial. Interessante que a época da igreja de Sardes, ela vai corresponder na história ao período da igreja do século XVII e a primeira metade do século XVIII. Quais são os eventos que nós temos nesse período que poderiam assinalar o início e o fim do período de Sardes? Bem, nós vemos que as verdades bíblicas começaram a abrir caminho por meio dos reformadores. E isso tudo começa com Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517. Aqui está a estátua de Lutero, lá de Wittenberg. Então, a Reforma Protestante começou em 31 de outubro de 1517. E ali foi publicada, então, as teses contra a venda de indulgências. Deixa eu falar dois detalhes dessa história que é importante. Primeiro, por que Lutero afixou as 95 teses na porta do castelo no dia 31 de outubro? É porque na Europa, o dia 1º de novembro é o assim chamado Dia de Todos os Santos. Então, Lutero sabia que a cidade de Wittenberg receberia muitos visitantes naquele feriado religioso. Então, na véspera do feriado, ele foi até a porta do castelo ou da catedral de Wittenberg, aonde era usada como mural da cidade. Lembra, né? Não havia ainda a imprensa, né? Gutenberg, quando vai imprimir o primeiro livro, é com Gutenberg. Então, ele coloca ali um documento na porta da igreja, como se fosse o mural da cidade, e ali ele pontua 95 teses. Não são de justificação pela fé. As 95 teses são contra a venda das indulgências. Então, esses dois fatos históricos nos ajudam. Primeiro, o porquê da data, porque no dia seguinte a cidade receberia muitos peregrinos, muitos visitantes. E, segundo, as 95 teses não falavam de justificação, elas falavam contra a venda das indulgências. 95 argumentos que Lutero usou para rebater a venda das indulgências. O que era a venda das indulgências? Era a venda do perdão que a igreja romana praticava. Então a igreja romana estava ensinando de que você, quando pecava, podia pagar certa quantia e tinha o seu pecado perdoado. Ela até dava um documento, que era a indulgência. Havia um vendedor de indulgências nesse período de Lutero, chamado Tetzel, e ele ensinava o seguinte: quando você compra a indulgência, dá o dinheiro, e quando esse dinheiro é colocado na caixa de dinheiro e a moeda bate lá no fundo, a alma é liberta do purgatório. Então você podia não apenas comprar o perdão para você, mas também comprar o perdão para alguém que já havia morrido. E você podia tirar do inferno a pessoa que lá estava queimando, pagando pelos seus pecados. Como dista o Oriente do Ocidente, assim esse ensino estava longe da palavra de Deus. Que coisa! Alguém ensinar que você podia pagar para tirar a pessoa do sofrimento e levá-la para a salvação. Alguém pagar para ter o perdão do pecado. Quantas trevas dominaram a igreja nesse período da Idade Média? Principalmente porque a palavra de Deus foi tirada das pessoas. Houve um grande reavivamento a partir desse movimento de Lutero. Depois vieram outros. Calvino, Knox, os irmãos Wesley, e a igreja experimentou tremendas mudanças. Eu não acredito em nenhum reavivamento genuíno que não seja fruto do estudo da palavra de Deus. Isso tem que ficar claro para todos nós. Não existe reavivamento genuíno que não seja oriundo do estudo da palavra de Deus. Qualquer reavivamento religioso que acontece sem ser fruto do estudo da palavra de Deus, não irá prosperar. Você ouviu nos noticiários há pouco tempo? Parecia que um movimento de reforma, um movimento de religioso estava começando, né?
em algumas universidades, onde as pessoas passaram dias e dias cantando, orando. A pergunta que eu faço para você é: qual foi o tema da Bíblia que eles estavam estudando? Qual foi o assunto que eles voltaram seus olhos e redescobriram na palavra de Deus aquilo que ela ensina? E eu gosto de usar aqui a palavra redescobrir, porque a verdade da palavra de Deus é a mesma sempre. Ninguém hoje descobre uma coisa nova na Bíblia. Você redescobre porque alguém já descobriu no passado. Pode ser novo para você, não novo para a Bíblia. Qual foi a verdade que eles redescobriram na Bíblia? Então eu acredito em movimentos espirituais, em reformas espirituais, em reavivamentos espirituais, quando eles são frutos do estudo da palavra de Deus. E quando nós encontramos as verdades que esse livro ensina, e essas verdades tocam nossa vida e nós percebemos a necessidade de mudança. Nesse tipo de reavivamento, eu acredito. Agora, um reavivamento que não envolva o estudo da Bíblia, eu acho difícil que ele prospere. De fato, quando Lutero iniciou a Reforma Protestante, o que se viu por parte de uma grande maioria era que buscavam força política e não um reavivamento espiritual. A verdadeira motivação para muitos não era reerguer as verdades de Deus, mas buscar uma forma de controlar o poder que outrora estava nas mãos da Igreja Romana. Pregavam com ardor apenas para exibir sua cultura, mas Deus quer obediência e a verdade no íntimo. Interessante, né? O movimento da Reforma Protestante acabou não reformando tudo o que ele pretendia reformar, porque acabou tornando-se num movimento político. Lutero até conseguiu o apoio dos príncipes das principais nações, mas esse apoio que veio a Lutero não veio tanto no sentido de que eles concordavam com as verdades que Lutero pregava, mas porque finalmente eles podiam se livrar dos impostos que a Igreja Romana estava cobrando. Eles quiseram mais se libertar do jugo financeiro de Roma do que abraçar as verdades que Lutero estava reacendendo. Então, o movimento religioso acabou assumindo viés político e não reformou tudo o que pretendia. Ainda assim, nós temos um grande legado da Reforma Protestante. E se houve dois princípios que Lutero trouxe de volta, foi o princípio sola Escritura. Só a Bíblia é a autoridade. E junto com ele, o princípio tota Escritura. Não é só a Bíblia, é toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. O que você vai ver hoje é muitas religiões dizendo que o Antigo Testamento foi abolido, que hoje nos concentramos no Novo. Isso é uma aberração. O próprio Cristo, quando veio, deixou muito claro. Ele ensinou a lei e os profetas. Ele ensinou o Antigo Testamento. O Novo Testamento completa o Antigo. A Bíblia é um conjunto. A Escritura toda foi inspirada por Deus, não parte dela. Então, tudo que está escrito de Gênesis 1:1 a Apocalipse 22:21, isso é a revelação de Deus para nós, e não parte das Escrituras. Então, a Reforma Protestante reacendeu esse princípio maravilhoso da palavra de Deus. Interessante que Jesus aponta 4 passos se nós queremos um reavivamento parecido com aquele que aconteceu no século XVI. Quais são esses 4 passos na carta? Primeiro, Apocalipse 3, verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Ou seja, deve haver um retorno urgente à palavra de Deus. Arrepende-te. Guarda o que você tem ouvido. Você ouviu a Escritura, guarde a Escritura. Então não pode haver reavivamento se não houver uma volta urgente à palavra de Deus. O que nós precisamos hoje é de igrejas que centralizem a sua liturgia na palavra.
Igrejas que exaltem as verdades da palavra. É disso que nós precisamos hoje. Só há uma forma de levar as pessoas à liberdade espiritual, apresentando a verdade da Bíblia para que elas decidam. Aí é com cada pessoa. Você vai abraçar a verdade ou não. Mas o primeiro passo nessa reforma é voltarmos à Bíblia. Segundo passo, Apocalipse 3, verso 2. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Sê vigilante. Deve ser acompanhada de uma volta à vigilância espiritual. O que é vigiar espiritualmente falando? Jesus falou sobre isso, né? Que nós devemos estar a todo tempo vigilante, porque ele viria como um ladrão. Você tem que vigiar e orar. O que é ser vigilante em termos espirituais? É você saber que nós temos um inimigo que está como um leão ao nosso redor, buscando nos destruir. E a única forma de resistir aos ataques de Satanás é apegados a Jesus. E você se apega a Jesus através do estudo da Bíblia e da oração. Essa é a única forma que nós temos de resistir aos ataques do diabo. Então, ser vigilante é gastar tempo em oração e tempo estudando a palavra de Deus. E a gente faz isso para que Deus nos dirija em todas as questões da vida, para que você não vá para a direita nem para a esquerda, onde Deus não quer que você vá. É por isso que o salmista orava assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Sabe quando é que você evita o pecado? Quando você tem a palavra de Deus no seu coração. E para você ter a palavra de Deus no seu coração, você tem que estudar a Bíblia. Você tem que decorar versos da Bíblia. Você tem que conhecer os seus temas. Terceiro passo numa reforma espiritual. Versículo 4, Apocalipse 3, verso 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O que significa ter a veste branca? Significa santidade. Nós precisamos voltar à santidade. Pastor Arilton, o que é santidade? Santidade é uma vida de obediência. Se na justificação Deus nos livrou da condenação do pecado, é na santificação que Deus nos dá poder para vencer o pecado. Não podemos separar salvação de santificação. Aquele que é salvo por Jesus é salvo para viver na obediência. Obediência a quê? A tudo que a palavra de Deus ensina. Infelizmente, o que mais você testemunha hoje são pessoas que se dizem convertidas, se dizem aceitar Jesus, mas a vida dessas pessoas continua a mesma. O estilo de vida não muda. Aquilo que a Bíblia orienta sobre todos os aspectos não é seguido. Limita-se a conversão ao estar na igreja e a declarar, professar verbalmente que aceitou Jesus. Mas as mudanças não são incorporadas na vida, no dia a dia, nas relações, no estilo de vida, no comportamento, nos ambientes, nas amizades, nos negócios. O cristianismo é muito radical. Alguém que se converte de fato a Cristo, ele tem uma mudança radical na sua vida. Eu nunca esqueço a história que eu li no passado, eu acho que foi sobre Agostinho. Agostinho foi um homem que teve uma vida muito torta a princípio. E certo dia, diz a história que ele estava caminhando por uma rua e ele percebeu que vinha em sua direção uma mulher com quem ele tivera um caso. E ele mudou de lado, foi para o outro lado da rua para não se encontrar com ela. Mas a mulher o reconheceu e ela também mudou de lado e ele teve que encontrá-la naturalmente. E quando essa mulher encontra Agostinho, ela diz: Agostinho, sou eu. E ele diz assim: eu sei que é você, mas não sou mais eu. Ou seja, não é aquele homem que você conheceu. Não é aquela pessoa com quem você teve um caso. Eu sou outro. É isso que faz Jesus com as pessoas.
Então, o verdadeiro reavivamento, ele vai conduzir à santidade prática. E o que é santidade? É obediência. A quê, pastor? A tudo que esse livro ensina. A tudo que esse livro ensina. Por isso o desafio de estudá-lo todo dia. Para você saber o que é certo e o que é errado. Para você saber em que direção você caminha. E o último passo, Apocalipse 3, verso 1. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quem é que diz isso? É o próprio Jesus Cristo. Então, todo o verdadeiro reavivamento deve vir através de Cristo, através de uma experiência com Jesus. Se nós não temos essa experiência com Cristo, de que reavivamento estamos falando? Jesus é o agente do reavivamento, porque Ele conhece o estado da igreja. Ele conhece nossa vida, nosso passado, nossos atos, nossas motivações, nossos pensamentos. Ele também é o dono da igreja. Ele tem as 7 estrelas em suas mãos. A igreja pertence a Jesus, Ele a controla. Ele tem o poder para restaurá-la de forma completa. Então, para que haja um verdadeiro reavivamento, tem que haver uma experiência com Jesus. Porque Ele é o dono da igreja, é Ele quem provoca tal experiência. Por isso, meus queridos, se nós queremos esse verdadeiro reavivamento, nós precisamos urgentemente aceitar que a graça de Deus é suficiente para todos nós. Mesmo não importando quão longe você tenha ido, o Senhor alcança você e abençoa a sua vida. Quer buscar esse genuíno reavivamento? Sim, meu amigo, sim, minha amiga. Hoje eu e você somos convidados a buscar o genuíno reavivamento que advém do estudo da Palavra de Deus, do contato com Jesus Cristo e de uma entrega sem reservas a Ele. Eu espero que você tome essa decisão e busque hoje na sua vida esse reavivamento. E se você quiser fazê-lo, eu queria orar por você agora. Ora comigo. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, porque está à nossa disposição a Tua Palavra e o contato com ela e a intimidade com o Senhor Jesus é que vai produzir em nossa vida as mudanças necessárias ao nosso preparo para o céu. Guarda-nos, Pai, em Teu amor. Mude em nosso coração tudo que precisa ser mudado e nos prepara para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.